Amém? Vou começar falando para vocês, pastor Ricardo já me apresentou, né? E aí eu quero começar contando a história para vocês. Tem um grande ministro, não sei se o nome é John Piper ou John Piper, quem gosta dele é pastor Júnior, pode saber melhor aí. E aí ele conta que da igreja onde ele congregava quando ele era pequeno, durante mais ou menos 25 anos, tinha um senhor que ia quase todos os dias para todos os cultos para a igreja. E aí o pessoal ficava comovido com ele, falando de Jesus para ele e nada. 25 anos nessa mesma história. Todo o tempo, falava para ele, disse, não, não quero não, não quero não. E o tempo passando, ele ficando cada vez mais jovem, né, amém? Cada vez mais com idade, e o tempo passando, e ele não se convertia. E aí, em determinado culto, o pastor começou a ministrar, e ele foi vindo para frente. Aí quando a igreja ficou agoniada, né? Todo mundo comentando o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. E aí ele sentou bem na frente, ficou atencioso para o culto, e o pessoal se perguntando, será que é hoje? Será que é hoje? O que é que vai acontecer? E aí, no final do culto, sem o pastor precisar fazer o apelo, ele foi até a frente, entregou sua vida a Jesus, né? E aí todo mundo, glória a Deus, e aquilo. E aí ele, desde esse momento, começou a chorar. O culto foi terminando, teve aviso, teve todos os poréns, né? E ele chorava, ele só chorava. E o pessoal, mas rapaz, ele acabou de fazer algo tão alegre, né? Algo tão feliz. E ele chorando. E aí o pastor foi chegando perto dele. E aí, quando foi chegando perto dele, só escutava ele dizendo assim, meu Deus, eu desperdicei muito tempo na minha vida. Eu desperdicei muito tempo. Aí eu quero perguntar para você hoje à noite. Você está desperdiçando muito tempo ou você está dentro do propósito de Deus para a sua vida? Amém? Que nós não sejamos como esse Senhor, né? Mas que a gente esteja dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Conversa mesmo. Vou ler algumas coisas aqui para a gente se divertir mesmo, ouvindo a palavra do Senhor sobre esse assunto, que é muito importante. Quem me conhece sabe, tem um bocado de amigos aqui que já ouviram essa ministração várias vezes, porque a oportunidade que eu tenho, eu vou estar falando sobre propósito. Eu vou estar perguntando para, e aí, qual é o teu propósito? Fosse chamado para quê? Tu está aqui por acaso, tu só está naquele emprego por conta disso? Né? Teu emprego é só por isso? O que é que Deus tem falado para você? O que é que as coisas têm provocado em você? Então, para os amigos que já ouviram, ainda bem que é segurança ouvir de novo, né? Mas para quem não ouviu, eu sei que Deus tem coisas preparadas para a gente hoje à noite. Amém? Tenho plena convicção que depois do que a gente vai ouvir hoje junto, nunca mais as nossas vidas podem ser a mesma coisa. Né? É uma decisão que vai partir de você. Mas o meu papel eu estou fazendo, é falar aquilo que Deus colocou para eu falar. Amém? Então vamos lá. Eu coloquei algumas frases aqui, eu vou ler mesmo, viu? Se você tiver algum problema com leitura, guarda o coração, porque eu vou ler mesmo assim, amém? O propósito ou o chamado é a maior força interior e espiritual que um homem e uma mulher pode ter para reagir diante dos problemas da vida. Às vezes, o propósito é a única coisa que você vai se apegar para não desistir. Eu tenho propriedade para falar exatamente sobre essa frase aqui. Eu estou há 7 anos que eu não sei sentir nem o que é um cheiro de uma depressão na minha vida. Mas nem sempre foi assim. Amém? Há 7 anos atrás, eu praticamente morri por conta de uma depressão. É normal essa cara aí, todo mundo faz quando eu falo isso, ninguém acredita. Porque graças a Deus hoje a alegria do Senhor está comigo, eu vivo rindo, vivo servindo a Deus com alegria, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Vivia de acordo com o que o mundo vive, né? Tinha vários amigos, vivia saindo para as festas, vários amigos, né? Vivia saindo para as festas, era uma adolescente, uma jovem comum. Para o mundo, fazia as coisas que o mundo diz que é normal a gente fazer, né? O que é comum. Mas aquela mesma história, que não é história, é a mais pura verdade, sempre aquele vazio dentro de mim. E eu tentava preencher com bebida, tentava preencher com amizade, com namoro, mas não conseguia. E eu era muito popular no colégio, tipo assim, é uma coisa que não se explica, né? A gente vai procurar depois, não tem. É só porque o vazio de Deus mesmo que gera isso. Se você está com algum vazio, é porque só Ele vai preencher mesmo. E as pessoas perguntavam, mas é tão bonita, mas não sei o quê, enfim. E aí chegou num determinado momento que não tinha explicação, eu achava que não tinha explicação, eu cheguei a ficar com síndrome do pânico, não queria estar perto de ninguém, porque achava que todo mundo ia me fazer sofrer ou ia virar as costas para mim, enfim, uma loucura, né? Coisa do diabo mesmo, uma opressão. E um dia eu decidi, literalmente, hoje eu sei o que é ouvir a voz de Deus, porque literalmente eu ouvi a voz do diabo um dia. E aí eu estava no ônibus voltando para casa e eu ouvi aquilo. Claro, era uma coisa que você, às vezes, você só resiste se tiver o Senhor mesmo.
foi bem claro para mim. Quando você chegar em casa, procure o veneno e tome para você se matar. Bem claro. Só concordei com a cabeça, pronto. Quando eu cheguei em casa, eu fiz exatamente isso que eu tinha escutado, porque achava que não tinha mais solução. E aí, quando eu fiz isso, graças a Deus, né, que eu me arrependi, e saí correndo, fui parar no hospital já com dores fortes no estômago, né? Só que quando chegou lá, fui super maltratada por alguns médicos, porque ficavam olhando para mim, menina bonita, né? Não é pobre, não mora em favela, não sei o quê, e passando por isso, fazendo esse tipo de coisa. E aí passou, graças a Deus tive essa oportunidade, mas continuava chorando, em depressão. E uma vez, eu ouvi falar sobre uma pessoa chamada Jesus. Não só ouvi falar sobre ele, mas ouvi o que ele tinha feito por mim e que ele precisava de mim. E isso mudou a minha vida, para o resto da minha vida, literalmente. Há 7 anos que eu não derramo uma lágrima para o diabo, eu só choro de alegria. Amém? Por quê? Porque um dia alguém me falou sobre isso aqui que vocês estão ouvindo. Então, quando você tem um encontro sobre o Senhor e você entende que você foi chamado para algo, é um campo muito importante, porque dificilmente o diabo vai lhe vencer. Amém? Vamos lá. Como qualquer assunto que a gente vai falar, a nossa base tem que ser Jesus mesmo. Vamos ver um pouco sobre isso, sobre o propósito de Jesus, né? Vamos lá, em Hebreus 12, versículo 2. É aquela hora que você manda todo mundo abrir e não abre. Hebreus 12, versículo 2. Aí diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que eu quero que a gente foque nessa passagem é versículo 4, começando do versículo 4. Vou ler até o 7. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Segura aí, Isaías 50. Versículo 6. Rai, prepara as fotos, tá? Obrigada. Diz assim: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. E aí, quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, que foi bem famoso, que foi de Mel Gibson, né? Aí lá ele relata, ou ele tenta chegar próximo do que a gente entende sobre o que Jesus sofreu na cruz, né? Só que ele chega próximo. A Bíblia narra que foi ainda pior o que ele passou, né? E eu vou colocar umas fotos, só para vocês terem uma noção um pouquinho. Tinha algumas outras mais pesadas, mas, né, por você e por as pessoas que assistem a internet, a gente não quis colocar, mas só é você procurar. E aí, Rai, coloca aí, por favor. Quer dizer, já está, né? A outra. Milena, por que você está falando isso? Porque quando a gente vai estudar, a gente vê que o julgamento de Jesus, no caso, foi um dos piores ou mais injustos que já existiu na face da terra, né? Os chicotes que cada vez tocava as costas dele era com ponta de osso, né, animal. E aí, quando jogava nas costas dele, quando puxava, vinha pedaço de carne, né? A coroa de espinho, ela não foi só colocada, ela foi batida para infiltrar a cabeça dele. E quando tem pessoas que foram assistir esse filme, passaram mal, chegaram a passar mal mesmo. E mesmo assim, ele não chega aos pés daquilo que ele sofreu. Aí, a pergunta de novo, por que você está falando isso? Porque a visão dá um propósito à dor. Ele sabia o que ele ia passar e por quem que ele ia passar.
E aí não tinha dor dos infernos que seguraria ele. Ele viu eu e você e ficou alegre pelo que ele ia passar. Sabe, quando a gente descobre o nosso propósito, não tem nada que tire a gente do caminho. Não tem dor, não tem fofoca, não tem tristeza, não tem marido, não tem mulher, não tem nada que tire a gente do propósito. Sabe, está chegando a hora talvez da gente parar de dar desculpa. E começar a andar naquilo que Deus quer que a gente ande. Porque talvez você seja a única pessoa, a única Bíblia que um dia alguém vai ter a oportunidade de ler. E aí, enquanto você está sentado, só olhando para a gente que está aqui em cima, e indo para casa, alguma pessoa está deixando de receber a palavra por conta de você. Sabe? E outra, duvido que um dia você vai passar 1% do que Jesus passou. E mesmo assim, a gente fica correndo, a gente fica na moita, como diz a história. Mas hoje vai sair gente da moita aqui. Sabe? Pode preparar aí a central de informações, porque o que vai ter de gente botando um gabinetezinho para trabalhar nos departamentos começou. Não há mais tempo para a gente estar se escondendo atrás de cadeira, atrás de pastor, não. O chamado é individual. Sabe? Vamos você casar, seu marido tem um chamado e você tem outro. Agora, unidos, os dois vão bem mais longe, né? Amém? Então, Jesus entendeu o seu propósito e até morrer virou motivo de alegria para ele. A sua vida não terá sentido se você não usá-la para ajudar a vida de outra pessoa. Sabe, a gente fica dando muita desculpa. Não, porque eu estou triste, porque eu estou isso. O pastor Humberto vive dizendo aqui, se você está triste, vai distribuir alegria na vida das pessoas. Não é isso? Jesus entendeu que viver o propósito de Deus era a melhor coisa para se fazer. Ele tinha escolha? Tinha. Porque não foi uma decisão de Deus mandar ele para a cruz. Entenda, Deus mostrou para ele o que era preciso fazer. Mas quem escolheu foi Jesus. Quem escolheu foi ele. Jamais Deus vai forçar você a fazer algo que você não quer fazer. O que ele vai fazer é mostrar para você que tem caminhos, que tem lugares que ele precisa que você vá. Mas quem decide é você. Mas graças a Deus que Jesus obedeceu. Então ele foi, diz lá, a passagem de Getsemane, ele chorando lá, aliás, no momento dele lá com o Senhor, né, suando sangue, mas ele diz assim, Pai, né, vamos aliviar um pouquinho, veja se daí, parafraseando, só que ele disse, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E aí, quando ele faz isso, ou seja, ele decide deixar a vontade dele de lado e ficar com a vontade do Senhor, ele muda toda a história da humanidade. Talvez você não vai ser a pessoa que vai mudar a história da humanidade, porque alguém já fez isso. Mas, com certeza, você vai mudar a história de alguém. Primeiramente a sua e depois de outra pessoa. Aí, eu gosto de sempre ler isso, porque tem um pastor que diz assim, se a gente vive como a gente quer, a gente vai sempre viver fora da vontade de Deus. Sempre. Aí ele diz assim, que brinca que é a pessoa que fala o eu quero. Né? Aí o eu quero, que é um dos maiores causadores de divórcio. Porque o marido faz, eu quero uma menina mais nova, eu quero uma mulher diferente, eu quero alguma coisa, quero satisfazer meu prazer. Mas entenda algo que eu vou dizer para você. O eu quero, dá e passa, né? Vontade dá e passa. Você quer alguma coisa, mas é rápido. É algo que você vai fazer ali, mas com certeza depois vai vir um arrependimento. Amém? E aí, na cruz, Jesus nos ensina algo poderoso. Quando decidimos a agir de acordo com o que Deus quer, a gente vai alterar o nosso futuro. Você pode hoje estar fora da vontade do Senhor, mas se você decidir agora a andar de acordo com a vontade dele, o seu futuro acabou de ser alterado. Sabe, Deus pega a gente e diz assim, eu tenho um plano para você. Mas quem decide é você. Ninguém é marionete. Ele não jogou, assim seria muito fácil. Vai, está tudo feito, tu vai ser conduzida de acordo com o que eu quero. Aí seria todo mundo rico, porque ele não pode mentir. Né? Mas quando ele coloca nas suas mãos, é você quem decide qual o seu destino e qual o seu futuro. Aí a gente, às vezes, está colocando a culpa em Deus, mas a gente não toma um posicionamento para mudar a história da nossa vida. Mas palavra tem, promessa tem. Não muda porque não quer. Amém? Nós precisamos entender que é preciso viver de tal forma que as pessoas olhem para a gente e só vejam Cristo. Porque foi isso que ele fez. Ele viveu de tal forma que as pessoas olhavam para ele e só via Deus através dele. Amém? Então,
Quando a revelação de tudo isso que eu já falei para vocês, dessas fotos, desses versículos, chegou para a minha vida, eu falei algo para mim. Eu nunca mais serei a mesma pessoa. É impossível você ouvir essas coisas aqui, que uma pessoa morreu por você e você ficar do mesmo jeito. Hoje em dia, a situação é totalmente diferente. A gente vê pai matando filho, filho matando pai, né? Mas um dia, alguém se colocou no seu lugar para você não precisar passar por muitas coisas que o diabo quer que você passe. E aí eu coloquei assim, não, peraí, além dele morrer por mim, sem eu merecer, ele ainda me mandou para algo. Não é muito injusto, não? Uma pessoa morre por você e ela diz assim, faz isso por mim. E aí você vira as costas e vai viver no seu mundinho, na sua vida. Pode ter certeza, se não está acontecendo na sua vida, é porque você não está diante do propósito de Deus. Que a vontade dele é que cada um aqui cumpra o que ele quer para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Eu sempre falo isso, e aí eu pego a frase do pastor Humberto, né? Que ele sempre diz isso. Que o ser humano tem duas alegrias na vida, né? Uma é quando ele nasce, e a outra é quando ele descobre porque ele nasceu. Mas é a mais pura verdade. Quando você descobre que você nasceu para algo, e você está dentro daquilo, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque você sabe que cada passo que você der, você vai estar acertando. Não é muito ruim toda vez que você fizer algo, você, poxa, eu errei, não era para ter feito isso. Mas quando você está dentro do propósito, você faz, eu estou acertando. Glória a Deus. Aleluia. Você fica alegre. Não tem tristeza que pare você. Porque você sabe que você está fazendo exatamente aquilo que você nasceu para fazer. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele não quer a gente perdido. Ele quer que a gente escute Ele e ande exatamente naquilo que Ele quer para nossas vidas. Amém? Dentro de cada alma há uma sede de felicidade e significado. Sempre vai existir. Eu lembro quando era criança. Não faz muito tempo não, mas eu lembro quando eu era criança que eu ficava perguntando, mas rapaz, por que eu nasci? Não é assim, o que aconteceu do nada assim? Entenda que eu não estou falando de pai e mãe não, ok? Isso aí a gente já sabe, né? Mas estou falando assim, por quê? Sempre tinha isso dentro de mim. Por quê? O que assim, do nada, sei lá, do nada a pessoa vem e nasce e pronto e é só isso mesmo que tem para fazer? Mas não é só isso que tem para fazer. A gente tem coisas muito importantes para contribuir aqui na Terra. Amém? O chamado ele é tão importante que, sem o entendimento do chamado, as pessoas literalmente vão perdendo o sentido da vida. Pode perguntar quem está em depressão. Pergunta ela. Eu não tenho mais sentido de viver. Eu não sei mais porque eu estou aqui. Né? Eu nasci, não sei. As pessoas não me amam, as pessoas não me querem. Ela vai perdendo o sentido de vida, porque ela não sabe que a pessoa mais importante já ama ela. Já está resolvido. Não sabe. Quando você descobre isso, não tem falta de pai, não tem falta de mãe, não tem namorado, não tem ninguém que vai deixar esse espaço em você. Porque eu mesmo perdi meu pai há 14 anos. Mas eu nunca senti um sentimento de paternidade tão grande, desde quando eu me converti. Eu tive um pai físico, mas o Deus, né, que a gente não toca, é tão mais real para mim quanto foi meu pai. E olha que meu pai é uma pessoa maravilhosa. Mas Deus chegou para suprir mesmo, abrir as portas e Ele veio para suprir mesmo. Da mesma forma é com você. Da mesma forma. Amém? Então, eu descobri, estou fazendo um favor, estou brincando, de lembrar você que você foi enviado para algo. Você não nasceu por acaso. Não nasceu por acaso. Não nasceu. Aí eu vou dar uma pausa para falar uma coisa aqui. Uma das coisas que nos blinda aqui na Terra é o nosso propósito. E é por isso que Deus não foca, calma, nos nossos pecados. Ele foca em nós e no nosso propósito. Calma, viu? Deus não está anotando os seus pecados. Ele está notando se você está entrando e seguindo no propósito. Quem foca nos pecados são os nossos sentimentos, são as pessoas que nos julgam, mas Deus está só esperando. Filho, sai daí. Vem para perto de mim. Não é esse o lugar que eu estou preparado para você. Amém? A única coisa que Deus vê é como está seu coração diante do propósito. Agora entenda, a Bíblia é bem clara sobre céu, sobre inferno, sobre morte e vida. Se você ficar fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra, você sabe o que vai acontecer. A gente não está aqui para apontar o dedo, mas se você está numa situação hoje, Milena, tu não tem noção da minha vida, eu tenho pecado, eu estou vivendo assim, não importa. Se arrepender hoje, o caminho do propósito vai ficar aberto completamente para você. Não existe nada que você não possa recomeçar. Pronto, a palavra é essa.
Não existe nada. Tudo para Deus errou, recomeço. Deus é um Deus do recomeço. Né? Para você não ficar preso nisso. Tem algo muito maior para a sua vida. Algo muito maior. Quem julga é a gente. Né? Quando não tem maturidade, a gente aponta o dedo mesmo. Mas Deus está lá. É meu filho. Calma, eu vou resolver. A gente às vezes não tem noção. Mas Deus é igualzinho. Como é que você agiria com seu filho? Eu estava lá no Rema Prisional, falando para um bocado de mulher que cometeu um bocado de besteira, que a gente sabe. Mas eu disse para ela, se fosse seu filho aqui, você ia estar odiando o seu filho? Não. Mas você sabia que ele precisava passar por isso, porque ele, né, fez algo que não devia, mas você ia estar lá fora, dizendo, filho, vem, porque tem algo novo para acontecer na sua vida. Da mesma forma é Deus. É, graças a Deus mesmo. Então, vamos lá. Outra frase marcante do nosso pastor. É que nós nascemos por causa de um propósito. Né? Não é por acaso. Deus viu algo e disse, não, é essa menina agora que vai resolver esse problema. Aí eu gosto sempre de dar esse exemplo. Vamos lá, Deus parou tudo o que estava fazendo, vamos ser bem dramática aqui. Aí pensou, eu quero uma igreja da fé, né, que vai impactar o Brasil, com essa palavra, vai ajudar um monte de gente que não sabe para onde vai, e essa palavra vai chegar gerando um rumo na vida delas. Se eu perguntar para vocês quem foi essa pessoa que Deus enviou, você vai responder quem? Espera aí, pastor Bud. Agora, se eu disser, e vai ter uma igreja em Recife, né, que vai impactar não só Recife, mas fora do país, né, toda a região metropolitana, todo o interior de Pernambuco, aí você vai pensar em quem? Pastor Humberto. Mas e Deus, quando olha para você, Ele está dizendo o quê? Né? Ele está dizendo alguma coisa, eu tenho certeza disso, e só coisa boa. Né? E aí, eu gosto de pensar nessa ideia, que ele parou algum dia na vida e disse assim, rapaz, é agora a Milena que vai resolver aquela bronca ali. É ela que vai. Sabe? Então, se você começar a ter a consciência disso, rapaz, Deus, ó, um dia parou, olhou para mim, foi com a minha cara e disse, agora é você que vai lá resolver. Agora entenda, se você não fizer, outra pessoa vai chegar para fazer. Quem perde é você. Mas que ele foi com a sua cara e gostou de você, gostou. Funciona exatamente assim. Né? Agora, não diga que Deus está em silêncio enquanto sua Bíblia estiver fechada. Né? Ou sua boca, sei lá. Licença aqui, cadê o irmão? Como é o nome dele que eu esqueci, o marido de Vânia? Ele toma água assim, né? Preciso ser mais educada que nele. Então, uma das coisas que define o seu propósito são os ambientes que você decide ficar. E aí eu pergunto para você, você está numa boa igreja? Já é o primeiro passo para, com certeza, mudar a sua vida. Porque as pessoas que vêm aqui, elas não estão brincando. Elas estão buscando o que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, investindo tempo em oração, então você está submetido num ambiente que tem tudo para ajudar você dentro do propósito. Amém? Vamos embora, que a hora já está. Agora, eu gosto de deixar algo bem equilibrado. A gente falou isso tudinho, mas Deus, ele não, lembra, não é marionete, ele não vai obrigar você a fazer o que você não quer. Você está ouvindo o seu propósito, entende que só você precisa fazer alguma coisa, mas se você não fizer, não adianta. Você vai ficar quietinho aí, outra pessoa vai passar à sua frente. Aí depois você não fica se perguntando, mas Senhor, chegou agora e já está acontecendo as coisas na vida dela? Lembra? Porque quando a gente decide, as coisas passam a acontecer na nossa vida. Amém? Jeremias nos garante o quão bons são os pensamentos dele, né? Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Aí eu fui na Bíblia buscar o significado da palavra propósito. Diz assim, ó, tomada de decisão, ou seja, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Uma finalidade, um fim. Eu gostei do termo de propósito. Aí fui procurar também. Aí significa de caso pensado. Aí eu vou brincar, porque todo mundo fica tirando nota toda vez que eu dou esse exemplo. Mas, enfim, quantas vezes você faz alguma coisa de caso pensado no seu dia? Você acorda e fala que ama a esposa, ama o marido. Você pensou em responder aquilo. Só que Deus fala comigo em coisas que você nem imagina. E aí eu lembro quando eu era pequena, tem uma brincadeira que a gente brincava, né? Eu creio que os meninos da igreja não brincam com isso, não. Mas aí ficava um brincando de botar o pé para o outro cair, né? Aí quando tropeçava, aí começava a chorar.
E a mãe dizia, o que foi, menina? Ele botou o pé para eu cair. Aí o irmão dizia assim, não, foi sem querer. Aí eu dizia, foi sem querer, não, foi de propósito. Aí não que Deus seja o que está enrolando a gente, dizendo que foi de propósito, não foi. Mas, olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, irmão ou irmã, você nasceu de propósito. Ou seja, de caso pensado, Deus enviou você. Amém? Agora para pensar. De caso pensado, você nasceu para desfazer as obras do diabo. De caso pensado, você nasceu para ser um furacão onde você passar. De caso pensado, você nasceu para curar enfermos. De caso pensado, você nasceu para proclamar a palavra. De caso pensado, Deus enviou você para fazer algo aqui na terra. Sabe? Diga assim, não foi por acaso. Nunca mais o diabo vai dizer na sua vida que você foi um acaso na vida de alguém. Não. Tem algo para acontecer na sua vida. Amém? Deus pensou exatamente em você e é por isso que você está aqui. Amém? Outro ponto bem interessante, que é a maior revelação da noite. Eu sempre falo isso, sempre. A maior revelação da noite é, tudo isso que você ouviu, tudo isso. Ele nos pede, ele não ordena, mas a revelação da noite é, você vai fazer alguma coisa com isso que você ouviu? Porque se você não fizer, nada vai acontecer. Você vai ouvir. Você vai sair daqui, vai para casa e nada vai mudar. Amém? Amém, Jesus? Eu gosto de lembrar de Isaías. Eu vou ler aqui para vocês que eu anotei. Quando ele ficou diante do Senhor, contemplando, ele ficou maravilhado com o que ele viu. Ele contemplou coisas que iam além de qualquer descrição. Mas, em seguida, Deus fez um diálogo bem interessante com ele. Fez assim, quem eu enviarei? Prontamente ele respondeu, envia-me. Na hora. Logo após ter um encontro com o Senhor, Isaías se mostrou 100% disponível para servi-lo. Vamos pensar aqui. É lógico, é normal você ter um encontro com o Senhor, contemplar Ele, saber das coisas que Ele pode fazer e você ficar do mesmo jeito. É lógico, é normal. Pode deixar você pensar, não responda não, viu? Então, é quase impossível ver o coração do Senhor e depois virar as costas, já que Ele está sempre em busca de um voluntário. Isso faz pensar, será que nós realmente encontramos o Senhor? Simbora, é só para mexer com você. Dizer que o ama e não servi-lo talvez nos mostre que não encontramos e nem vimos perfeitamente o seu coração. É a mesma coisa de você estar todo dia falando que ama a sua mulher, mas xingando ela, batendo nela. Ou ao contrário, né? Jesus não fez tudo o que ele fez para que a gente não fizesse nada. Amém? Eu amei essa frase. O serviço nos prepara e nos mantém dentro do propósito. Vê Davi, vamos lembrar de Davi aqui um pouquinho. Na época ele era adolescente, né? Cuidando de ovelhas, aí aparece um urso. Aí eu fico imaginando, a Bíblia ainda fala que eram poucas ovelhas. Aí imagina tu lá cuidando, né, no começo lá do teu ministério, aí tem lá, cuidando das ovelhas, quando vê aparece um urso. A primeira a correr, não tinha problema para isso não. Problema das ovelhas, né? Só que, qual foi a atitude dele? Não, porque ele encarava o problema como uma oportunidade. Como um treinamento para aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ou seja, fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Aí não basta o urso não, vem o leão. Só que aí ele já estava preparado com o urso. E aí para ele ficou cada vez mais fácil resolver aquele problema. Aí chega lá o gigante, né? E tudo isso que ele fez não teve galardão nenhum, vamos dizer assim. Mas aí chega o gigante. E aí o galardão dele era desconto de imposto. A mulher, né? Para ele, ele disse, deixa eu resolver esse problema todinho aqui, vou resolver esse e ainda vou ter recompensa. Né? Mas por quê? Porque ele entendeu que Deus estava preparando ele para algo. E aí, quando chegou o gigante diante dele, foi fácil para ele. Só que o que é que Deus fez? O que é que Deus viu nessa história toda? É exatamente isso. Viu que ele foi fiel no pouco. Então, disse assim, não. Ele cuidou das minhas ovelhas, sem ninguém ver. Né? Enfrentando um urso, um leão. Quando tinha pouco, com certeza ele vai se tornar fiel quando ele chegar no muito. E aí o que é que acontece? Propósito, rei de Israel. Propósito, rico.
Aí você fica pedindo dinheiro ao Senhor, mas vem para o culto, às vezes, na oferta R$2. Né? Eu vou fluir. Um aniversário da igreja, algo assim, você não pega junto. Entendeu bem o versículo, né? Fiel no pouco, fiel no muito. Aí, esse rapaz foi fiel no pouco, ouviu que era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente fica correndo com a desculpa, diz, não, eu trabalho muito, faço isso. Não, mas aqui ninguém é escravo de ninguém, não. Ninguém quer escravizar ninguém, não. Mas eu não acredito que Deus vai colocar coisas na sua mão se você está só sentado aí na igreja. Por quê? Porque Ele está dizendo, não é fiel no pouco? Amém? Vamos embora. Filipenses 3:12, até o 14, eu vou correr aqui um pouquinho, diz assim. Fala sobre correr prontamente, né? Paulo está correndo a carreira. E aí ele diz assim, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa, significa, correr prontamente é a fim de capturar uma pessoa, uma coisa, ou seja, correr atrás, perseguir. Paulo foi uma pessoa que era perseguidora de alvos. Deus, ele nunca vai mostrar para a gente nada completo. Mas ele diz, aqui faça isso aqui agora. Aí você faz. Aí você fica, Senhor, qual o próximo alvo? Próximo alvo. Aí toda vez que você for fiel naquilo, ele lhe acrescenta mais. Amém? Muitas vezes é normal algumas pessoas se sentirem perdidas, desanimadas. Na maioria das vezes é por um motivo bem simples. Elas afirmam que estão girando em círculos, que não sabem para onde seguir, que sabem que Deus tem algo para ela, mas não sabem por onde começar. Qualquer pessoa na vida que deseja algo, se ela for direto para aquilo que ela quer, ela vai se perder. Porque como é que você vai alcançar algo se você não traçou metas para aquilo? Aí você não sabe onde você vai chegar. Aí você vai se frustrar, vai ficar triste e Deus vai levar a culpa. Quando em todo momento Ele queria que você entendesse que existem processos para alcançar aquilo que você deseja. Amém? Agora o contrário é bem verdade. Né? Quando você obedece, você vai colocando, entendendo os alvos de Deus, as metas, você aumenta as suas chances de chegar naquilo que Ele quer que você chegue. A gente tem, né? Vai mudar de prédio. Aí já imaginou, não, vamos mudar, simples, vamos mudar. E aí? E aí? Né? Aí a gente ia ser o quê? Ia ser, falsificador da fé, né? Ia enrolar a fé. Porque fé não é tolice. A gente já crê que já está lá. O projeto já está pronto, já existe. Mas existem processos para chegar até lá. Inclusive um milagre. O pastor Humberto abrir lá a conta e está lá o dinheiro do prédio para construir e para refazer. Mas ele não vai chegar e dizer, não, vamos fazer, vamos se mudar e pronto. Porque aí ele vai, o milagre é problema de Deus. Nosso posicionamento é só crer. É só acreditar que existe um propósito naquilo. Aí já veio de um prédio menor para esse grande. Duvido que você duvide que não vai chegar o maior. Só se você fosse doido. Eu disse para o pastor Humberto, pastor, a gente está vendo as coisas que acontecem. Eu vou lá duvidar que o maior não vai chegar? Vai chegar. Se chegou esse daqui, o outro vai chegar com certeza. Ainda mais entendendo o propósito dele. Né? Agora você vai crer mesmo. Você vai dizer, oxe, a menina lá falou que existe o propósito para o pastor Humberto, está feito. Mas está mesmo. Amém? Ó, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Não, você vai ficar que nem aquelas folhinhas, já viu? Quando o vento bate, ela fica lá, ninguém sabe. Aquela sacola plástica que o povo joga no meio da rua. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Aí eu fico pensando aqui, você consegue imaginar quantas pessoas diariamente fazem metas para alguma coisa, qualquer coisa na vida. Emagrecer é assim, né? Mas o povo faz meta. Dentro do trabalho, para bater meta, a gente precisa calcular isso, precisa fazer. Todo dia, com certeza, você faz uma meta. Eu vou acordar de 7 horas, aí vou tomar banho, fazer isso, e saio de casa tal hora para chegar naquele lugar na hora que eu quero, ou que eu preciso. Uma meta. Aí o mundo assim, ó, cheio de metas, cheio de cálculo, e as coisas acontecendo no mundo, e os crentes dentro da igreja, entendendo que Deus tem um processo para a vida dele, e não para pensar um pouquinho e perguntar para ele, Senhor, qual é o próximo passo? Né? Aí você vê aí, o mundo, a galera do mundo cheia das grana, das coisas, mas por quê? Porque fazendo princípios, entendendo que o processo é muito importante. Amém? Nós temos a responsabilidade de entender o que Deus espera de cada um de nós.
O meu chamado é o meu chamado. Eu estou procurando e estou me esforçando a cada dia para estar sempre dentro do chamado. Mas o seu chamado é, com certeza, individual. Então, você que tem a responsabilidade de descobrir aquilo que Deus quer para a sua vida. Até porque a gente não pode ser guiado por ninguém, né? Deus vai lá e vai falar exatamente com você. Confirma através de pessoas? Sim. Mas é com você que Ele vai falar. Amém? Descobrir o plano de Deus para as nossas vidas não é complicado. Muito pelo contrário, é algo empolgante e desafiador. Quando você está num processo, está buscando ao Senhor, cada passo que você dá, você tem certeza que o melhor está por vir. E aí você fica, não, isso não é o melhor. Isso não é o melhor. Eu lembro que, falar de algo pessoal meu, em fevereiro eu estava trabalhando na multinacional e ganhando bem, sei lá, a vida normal, porque o melhor é agora, com certeza. E aconteceram coisas lá que eu coloquei minha vida literalmente diante do Senhor, nessa área. Não estava feliz. E aí disse, pai, eu quero ser feliz em todas as áreas da minha vida. Né? Eu não aceito que nenhuma área eu esteja com problema. Então, se o problema for o Senhor resolve. Vamos resolver junto aqui. Mas também, se não for eu, diante do Senhor, eu coloco essa situação. Eu não vou fazer nada na minha força. E você fala e Deus faz, amém? E aí aconteceu algo que só podia ser Deus mesmo. Aparentemente, no natural, parecia que não era Deus. Mas como eu tinha uma palavra e eu tenho um pai, que eu sei com quem eu falo, eu fiquei tão segura dentro daquilo. E eu, com certeza, estou vivendo alguns dos meus melhores dias, porque os melhores estão por vir. Amém? Aparentemente, as pessoas da minha família, enfim, olhavam para mim e você sentia aquela cara de pena. Mas a alegria, a convicção que você estava dentro do propósito, traz a paz que ninguém... Não tem dinheiro do mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. E aí você, sabe, acordar para trabalhar mais feliz. E estar num ambiente descontraído, sabe? Diferente. Não tem dinheiro no mundo que paga. E aí eu lembro que tem um ministro que fala, né, que existe a expulsão para o propósito. Você está ali, se você estiver correto, fazendo as coisas corretas, mas começar as perseguições, elas vão ser para impulsionar mesmo a sua vida. Amém? Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu fui impulsionada para dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? Simbora. Ele nos arma com o propósito, dando promessas ao invés de respostas. Às vezes a gente está esperando, o Senhor manda a resposta, e Ele está lá só com a promessa. Confie no que eu falei para você, porque vai acontecer. Aí você tem que alimentar. Né? A ministração hoje é justamente isso, fé no propósito. Quando tem a promessa, você pega aquilo e você fica, vai acontecer. Não, Deus falou que vai acontecer. Eu tenho uma promessa para aquilo. Né? As respostas são mais fáceis. Mas quando você permanece no Senhor, é que é o empolgante e o desafiador. Vamos embora. Agora você é quem escolhe, né? Acreditar no que a circunstância diz para você ou no que Deus falou a seu respeito. Porque promessa eu tenho certeza que você tem. E quando Ele nos dá uma promessa, ao invés de uma resposta, isso revela seu desejo de nos atrair para dentro do propósito. Seu anseio é elevar as pessoas às responsabilidades que Ele já lhe deu. Ele fica mexendo mesmo com você. Bora, filho. Aí chega alguém e fala uma palavra. Aí você lê a palavra, lê lá a Bíblia, você sabe que falou com você. Não adianta você nem fugir, está lá, falando com você, chamando você para perto. Chamando você para aquilo que Ele tem para você, literalmente. Amém? Eu dou muito exemplo da minha vida, né, para ficar bem firmado. Eu lembro que desde 2012, todo ano, Deus renova a mesma palavra, ou seja, a mesma promessa para mim. Todo ano eu encontro alguém e a pessoa fala assim, Milena, o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Só esse ano foram 3 pessoas que falaram a mesma coisa para mim. E eu não estou falando isso para mim enaltecer, porque grande para Deus pode ser um dia eu encontrar uma pessoa que está morrendo no meio da rua, preguei para ela, pronto, a pessoa foi salva, acabou. Para Deus isso é grande. Não cabe a mim ficar pensando, Senhor, mas o que é grande? Senhor, o que é grande? Não, aí eu começo a tudo que aparecer para mim, que vai me colocar dentro do chamado profético, das coisas do propósito, eu agarro, literalmente. Porque eu não quero sair daquilo que Deus tem para a minha vida.
Né? E aí essa palavra vem se renovando, se renovando. Uma mulher no meio da rua, uma vez que nunca vi aquela mulher na vida. Ela disse, olha, o que Deus tem para a sua vida é grande. E aí fala aquilo. Ou seja, eu tenho uma promessa. Aí vai eu desistir? Nunca vou conhecer o que é o grande. Mas toda vez que o diabo vem falar coisas para mim, eu olho para ele e digo assim, Deus tem algo grande para a minha vida. Não vai ser qualquer coisa que vai me tirar do propósito. Deus tem algo muito grande para a minha vida. Aí vou lembrando a ele a promessa. Cadê a resposta? Senhor, o que é grande? Não sei. Você perguntar para mim, eu não sei o que é grande. E também não me interessa. Porque vai que é uma coisa grande mesmo e eu fico aqui, ó, agora pronto. Deus já me disse, né? Deixa para lá, deixa com ele resolve. E é muito melhor, gente. Cada vez você vai num pouquinho. Vai acontecendo, aí você faz, meu Deus, obrigada, porque eu estou dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. É muito mais prazeroso. Eu anotei assim, ó. O cego pode não enxergar, mas isso não significa que ele está perdido. Porque se você encontrar um cego no meio da rua, pergunta para onde ele está indo, ele vai dizer para você. É mais fácil ele lhe ensinar do que ele está perdido. Né? Sabe por que isso? Porque existem outras formas de Deus nos guiar. Não só por conta da visão. Porque muitas vezes a gente quer ver. Sai, Senhor, mostra para mim, mas Deus pega e usa um pastor da igreja, usa um líder da igreja, usa um amigo seu para dizer, cara, sai daí, vem para cá. Né? E você está não esperando uma coisa assim maravilhosa, um raio cair, né? Deus falar com a voz audível, alguma coisa assim. Mas muitas vezes, não muitas vezes, mas com certeza, fiel no pouco, vou acrescentar no muito. Amém? Nunca vamos começar entendendo plenamente o que Deus tem para cada um de nós. Nunca. Desafio essa pessoa a me dizer, eu já sei tudo o que Deus tem para a minha vida. Amém, irmão. Eu lembro que o Luciano Subirá dá um exemplo que ele fala que ele tinha um amigo que andava com ele na mesma época que eles, assim, eles adolescentes, e buscando o Senhor. E esse amigo dele disse assim, não, vamos embora, vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu. Aí um dia eles se encontraram no aeroporto. Porque esse amigo disse assim, se Deus tem alguma coisa para a minha vida, vai acontecer. Vai acontecer e eu vou ficar tranquilo. Aí, quando encontrou no aeroporto, anos depois, aí Luciano Subirá já era conhecido, já estava, né, nesse ministério que a gente já conhece. Ele perguntou, ei, cara, como é que está a sua vida? O cara, do mesmo jeito, a vida dele. Por quê? Porque ele ainda estava pensando que porque Deus falou, ele tinha que ficar só quieto, que não precisava fazer mais nada. É porque Deus fala para a gente pegar junto e caminhar com ele. Aí você acha que porque Deus falou que é tão grande... Agora eu estou aqui, ó, sentada, porque com certeza é maior do que... Amém? Deus só vai usar quem está disponível. Se você não está fazendo nada na igreja, você está passando uma mensagem desse tamanho para Deus. Você está dizendo, eu não estou disponível para fazer nada. Aí o que é que daí Deus vai querer negócio com você? Ó, Davi foi achado, né, cuidando de ovelhas. Saul cuidando de bagagem. Samuel, desde menino, servindo o sacerdote lá. Aí você quer que o pastor olhe e tenha visão de raio laser, assim, né? E diga, esse que vai ser a bênção. Não, irmão. Não. Eu aprendi bem cedinho que eu preciso fazer alguma coisa para receber daquela unção que está disponível para mim. Todas as unções aqui, ó, tá disponível para você. Agora, tu vai esperar que ele, cheio de gente, vá lá te encontrar, tem que ser Deus mesmo, viu? Né? Então, você fica esperando umas coisas meio, né, sem noção. Aí eu anotei mais coisa aqui, ó. Você não pode servir a sua geração se você não está servindo a alguma autoridade espiritual. Os jovens, né, tem essa história aí, aleluia, porque eu vou mudar a geração. Oxe, não limpa nem tira nem a sandália quando chega em casa. Aí, tá achando que vai acontecer alguma coisa. Complicado, né? Você não pode cumprir o seu chamado se você não serve numa igreja local. Quem é que vai te lançar? É doido, vai sair no meio da rua aí, o povo vai rir da tua cara. Mas como é que vai? Não é que tipo assim, não vai acontecer. Sei lá, às vezes acontece, mas é muito difícil. Aí você fica penando de igreja em igreja, falando mal do povo, mas o problema é você. Que não se submete a alguém para lhe impulsionar. Não é? Ó, Josué, antes de servir a Israel, ele serviu a Moisés. E Davi, antes de ser rei, serviu a Saul. E pense, viu, o cara lá tocando harpa para um endemoniado. Que paciência, viu? Mas, ou seja, entendeu?
Entendeu? Desde de adolescente, viu, adolescentes? Que precisava passar por processos para chegar onde chegou. Amém? Samuel ouviu muito a voz de Eli, para depois ouvir a voz de Deus, ao ponto de confundir a voz de Deus com a voz dele. Aí eu gosto sempre de dar esse exemplo. Primeiro você vai ouvir muito a voz do seu pastor, e aqui tem pastor, viu? Pense. Para depois você ganhar experiência para ouvir a voz de Deus. Ah, Deus falou comigo que eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Conversa, teu pastor não sabe nem quem é tu. Se estiver na igreja e o seu pastor, né? Estou dizendo que o pastor Humberto tem que saber seu nome, não, mas entende? Algum líder tem que saber quem é você para poder lhe direcionar. Senão, se ficar sentado aí, vai virar ano. A gente vai mudar de prédio, a igreja vai ficar maior, aí pronto. Aí que para lembrar vai dar ruim. Pronto. Então agita as águas aí enquanto a igreja está pequena, porque daqui a pouco vai ficar mais difícil ainda. Aí, ó, o exemplo do mediador. O que é que o mediador faz? Ele junta duas partes e aí começa, né, a estar ali. O que é que você pensa? E agora, isso? Pode ser resolvido assim? Não, não pode. Vamos chegar a um denominador comum. Mas chega uma hora que ele vai sair de cena. E aí vai ser você e a pessoa para resolver. Desse mesmo jeito, é seu pastor e Deus. O pastor vai ficar fazendo isso aqui com você. Ou o seu líder. Vamos lá, resolve, faz isso aqui. Mas vai chegar uma hora que ele vai ver que você está tão bem, que ele vai começar a se afastar e você vai ficar cada vez mais próximo de Deus. Exatamente desse jeito. Milena, o que vou fazer com o que eu ouvi hoje? É simples, gente. A gente fala tanta coisa, mas é simples. Comece a escrever aquilo que você já tem como meta, o que Deus tem falado para você. Leia a Bíblia. Se não leu, lê a Bíblia. Bem simples. Faça o rema. A gente fica pensando que é só lezeirinha, né? Ah, eu fiz o rema mudou minha vida. Eu me converti, entrei logo no rema. Graças a Deus, foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Porque o nível de conhecimento e de entender quem é Jesus, entender do propósito, entender das coisas, no segundo ano eu já trabalhava na igreja, as coisas já foi acontecendo por conta do rema. Porque você escuta coisas diretamente do céu, mas faz diretamente, já vem quente assim, para você. Amém? Então, leia a Bíblia, faça o rema, comece um serviço na igreja, é muito importante. Estude livros, marque aconselhamento se estiver perdido, assim, das ideias. Não, depois dessa ministração, Milena, mesmo assim, marque que a gente está aqui para lhe ajudar mesmo. Os pastores estão aqui para isso. Amém? Siga orando por alvos que você não conhece. Você executa o que você já sabe e começa a orar pelo que Deus ainda vai falar. Amém? Deixe seus alvos bem visíveis. Ore, declare, não desista. E preste atenção se você cometeu algum deslize. Amém? Mantenha uma vida cheia do Espírito, pois Ele nos conduz em cada passo na jornada cristã. Amém? Ele vai sinalizar quando houver necessidade de mudarmos a rota, porque Ele é completamente nosso parceiro. Amém? O grupo de louvor pode ir subindo, por favor. Se entregue aos planos de Deus, porque Ele procura aqueles que se dedicarão e consagrarão totalmente a sua vida a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou terminar com um pouco mais do meu testemunho, né? Falar de mim, falar de ninguém não. Estou brincando. Eu lembro que eu sempre fui assim, né? Bem quietinha. Estou brincando. Mas logo para terminar a época do colégio, meu pai faleceu, né? Então foi um período muito conturbado para mim. Eu sempre tive notas boas, nunca fui assim, nunca sentei na frente, sempre era do fundão. Mas era daquele tipo que o professor chamava e eu respondia tudo, o professor ficava cheio, nem entendia o que estava acontecendo. Então sempre teve uma vida nessa área assim, correta. Mas quando aconteceu esse problema com meu pai, assim, afetou, né? Daí começou o estalo para a questão até de depressão. E aí eu fui caindo de rendimento, caindo de desempenho, as coisas foram acontecendo. E foi acontecendo tudo troncho mesmo assim na vida. Até porque a falta de um pai, ele faz exatamente isso, né? Se você não tem essa questão, gera esse déficit, como diz assim, a sociedade, né? E aí foi acontecendo vários problemas, e aí eu sempre escutava várias pessoas falando muita coisa sobre mim, né? Ah, essa menina não vai ser ninguém. Ah, essa menina vai casar cedo. Ah, essa menina não quer nada com a vida. Ah, sei lá, eu ouvi tanta coisa. Essa menina é muito
na dela. E depois, não, essa menina fala com todo mundo. Meu Deus do céu, era cada coisa. Cada hora eu, não, agora eu sou assim. Aí ia para um lado. Não, agora eu sou de outro jeito, volto para cá. Não, mas agora eu ficava, né? E aí, eu aprendi algo. Que você vai ser resultado da sua postura que você toma sobre aquilo que falam sobre você. Tanto positivo como negativo. Se você, quando falarem para você negativo, você perdoar aquela pessoa e esquecer, ótimo. E quando falar positivo, você pegar o positivo e substituir aquilo que falaram sobre você negativo, aí sim, você vai estar exatamente dentro daquilo que o Senhor quer para a sua vida. E aí eu lembro que eu ouvi essas coisas e aí gerou a depressão, que eu já comentei com vocês. Mas quando eu encontrei, né, o Senhor, começou a chegar os relatórios positivos, né? Milena, você tem um chamado poderoso. Milena, tem algo tão grande para acontecer na sua vida. E aí, eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso. Eu comecei a dar lugar a Deus, literalmente, na minha vida. Eu lembro que teve um dia eu chorando muito em casa e eu disse assim, Senhor, como eu queria uma segunda chance. Como eu queria nascer de novo. Eu cheguei a falar isso. Ah, minha gente, quando eu descobri que eu podia nascer de novo, foi muito forte isso para mim. Sabe? Agora eu nasci de novo e decidi. Eu vou viver. Se eu vivi para o mundo 100%, eu vou viver 1000% para Ele. Por quê? Porque Ele fez algo que ninguém jamais fez por mim. Eu tenho 7 anos como cristã. E aí, algumas pessoas podem levar para 2 lados o que eu vou falar aqui. Ou você pode achar que eu estou querendo me exaltar, ou você pode achar que o que eu vou falar para você é para mudar a sua vida assim como mudou a minha. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja e eu dizendo, não, eu vi alguém, Deus falou para mim que vai mudar a minha vida, então vamos embora. E eu cheguei na igreja, quando eu olhei os jovens varrendo e fazendo as coisas e eu olhei assim, não conhecia ninguém. Eu disse, não, peraí, me dá uma vassoura também. E a primeira vez que um líder olhou para mim, ele viu que eu estava varrendo o chão. Bajulação o quê? Que eu não sabia nem o que era isso. Hoje eu entendo que existe isso, mas naquela época. Mas eu queria fazer alguma coisa, porque eu entendi que para chegar onde Deus quer para mim, eu preciso servir alguém. E aí comecei a fazer isso e as portas se abrindo. Eu fiel, fiz de tudo que você imaginar dentro da igreja. De tudo, de tudo, de tudo. Quero até inclusive agradecer, né? Pastor Walter, Sinélia, Mateus e Maíla. Ele me perturbei demais, viu? Dei trabalho, mas para querer crescer, para buscar o crescimento no Senhor. E aí as coisas foram começando na minha vida. Eu lembro que Rema, 2º ano do Rema, eu chegava no... Nunca fiz alguma coisa buscando algo para mim. Mas se Deus falava, eu dizia, então vai acontecer e eu vou andar exatamente como Ele quer que eu ande. E aí eu lembro como se fosse hoje. Começava a alisar o púlpito assim do Rema e dizer assim, Pai, obrigada, porque um dia eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Começava a alisar e o povo ficava rindo. E eu pegava o microfone desligado e ficava, Pai, obrigada, porque em nome de Jesus. Obrigada, porque eu nasci para isso. Aleluia, obrigada, Pai, porque vai acontecer. Sabe? Ficava falando aquilo. Eu lembro que um dia desse eu fui pegar cadernos de coisas que eu sempre anoto, ou que Deus inspira, ou que as pessoas falam, e estava lá. Pai, obrigada, porque eu vou ensinar a palavra um dia. Pai, obrigada, porque eu vou ministrar com uma ousadia tão grande. Pai, obrigada, porque eu vou envergonhar literalmente o diabo. Sabe? E hoje ver que eu estou vivendo exatamente aquilo que Deus falou para mim, aí faz eu pensar, o que é que Ele vai fazer ainda na minha vida? Sabe, a primeira vez que cheguei aqui, ninguém sabe. Primeira vez, fui falar com Diane, beijo, ela está assistindo. E aí eu fui lá atrás, ela estava dando aula no DI. Entenda, quando você está o coração certo, Deus vai honrar. E aí terminou a sala, só estava eu e ela, ninguém ia ver. O que é que eu olhei e vi? Uma vassoura. Pegar a vassoura e vou limpar. Comecei a limpar a sala. Sem ninguém ver. Aí
pastor Júnior, vai ter reunião de liderança. Tinha acabado de chegar na igreja. Eu disse, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Sei que eu não estou fazendo aqui nada na igreja, mas meu coração já está para servir, já está para fazer as coisas. Aí poderia dizer, Milena foi para aparecer. Que eu trabalho, viu, filho, aqui. Graças a Deus que eu trabalho. Porque um dia eu entendi que servir é o que Deus quer que eu faça. Sabe? Aí hoje, ministrando a palavra, fazendo as coisas que Deus, né, aos seus olhos é grande. Estou falando de vocês mesmo. E honro mesmo essa oportunidade. Porque, né, é algo grande do Senhor. Mas se eu não tivesse sido fiel no pouco, hoje eu não estaria aqui. Aí o que eu estou dizendo para você, comece, faça alguma coisa, porque vai acontecer com você. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Se aconteceu comigo, tem acontecido comigo, vai acontecer com você. Amém? É uma decisão sua. É você quem decide. Sabe? Olhando naturalmente, pode parecer pouco tempo. 7 anos, já licenciada. Mas eu estou mostrando para vocês onde foi o começo. E eu sei que não vai parar aqui. Que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Só que eu não vou fazer porque eu quero, é por mim. Mas eu vou fazer porque Ele precisa. Porque Ele quer. Amém? A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Amém?